somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Maravilhoso Deus e eterno Pai, chegamos, ó Pai, na sua presença, ó Deus, com humildade em nossos corações, ó Pai, para ouvir a sua palavra, ó Deus. Não viemos aqui, ó Pai, para ouvir a ideia de um homem, ó Pai. Não viemos aqui para ouvir um homem apenas falar, ó Pai. Mas nós viemos aqui, ó Deus, para ouvir o Senhor falar, ó Deus. E estamos confiados, ó Pai, que o Senhor falará conosco, ó Deus. Eu me entrego em suas mãos, eu entrego essa audiência em suas mãos, ó Pai. Que o Senhor possa falar conosco, ó Deus, através da sua palavra, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Jeremias capítulo 29, versículo 10. Todos acharam? Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-a trazer-vos a este lugar. Pois eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Senhor Deus e eterno Pai, mais uma vez, ó Deus, já chegamos à sua presença, ó Pai, pedindo a sua graça e a sua misericórdia, ó Pai. Coloca, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja falar para o seu povo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a sua presença. Amém. Podemos assentar? Eu queria falar um pouquinho, se Deus me der graça, de me fazer entendido. E eu quero pedir para os irmãos que tenham um pouquinho de paciência, se eu gaguejar um pouco aqui. Esse lugar aqui não é muito agradável de a gente estar, né? Que eu preferia estar aí no banco ali, escutando, mas também não podemos fugir, né? Quando nos é pedido para falar. Um poder que nos foi dado. Aqui em Jeremias, no capítulo, né, que nós lemos aqui, Jeremias profetizando sobre o cativeiro de Israel na Babilônia. E eu quero que vocês guardem esse versículo aqui, o 12 e o 13. E então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei.
E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Desde o princípio, o mundo foi governado por um poder. Nós sabemos que no Jardim do Éden existia um poder, que era o poder de Deus. E depois veio, Deus colocou também um poder dentro de nós, que é o poder de decisão. Nós temos esse poder dentro de nós, podemos dizer assim que já viemos de fábrica com esse poder, que é o livre-arbítrio que Deus colocou no ser humano. Qualquer criação de Deus não tem esse poder que o ser humano tem, que é o poder do livre-arbítrio, que ele pode escolher. E Deus colocou esse poder de decisão dentro de nós. E Ele não pode decidir por nós. A única coisa que Deus não pode fazer por nós é decidir. As escolhas que nós fazemos vai refletir o nosso caráter, o que nós somos. E hoje nós vemos, depois da queda, que há dois poderes maiores que regem a humanidade. É o poder do bem, que é Deus, e o poder do mal, que é o diabo. E no jardim, Deus colocou uma árvore no meio do jardim, e só uma regra para a humanidade, que era representada em Adão e Eva: não comerás, que morrerás. Mas o diabo, sabendo desse poder que Deus tinha colocado dentro de nós, de escolher, ele começou a persuadir aquele casal que estava ali. E era toda a humanidade estava ali representada naquele casal. E o diabo começou, então, a persuadir. E o irmão Brana fala que o primeiro pregador foi o diabo. Ele começou a pregar para Eva e a perverter a mensagem que Deus tinha colocado. E então ele conseguiu perverter aquela mensagem e fazer com que Eva acreditasse naquela mensagem. E a primeira vez que a humanidade, representada em Adão e Eva, usou esse poder foi da maneira errada. A Eva decidiu para as coisas erradas. Mas Deus, conhecendo tudo, e nada foge do olhar de Deus, amém? Então, Ele entra em cena e Ele provê um caminho. Sempre quando nós decidimos algo errado, se nós somos, e eu creio que nós somos o povo escolhido, Deus sempre vai prover um caminho para nós. Só que agora Deus oferece outro poder para a humanidade. E esse poder é a fé. Só que para nós termos fé, nós temos que usar do primeiro poder que Deus deu, que é o poder da decisão. Nós temos que escolher ter fé, ou podemos escolher não ter fé. Está dentro de nós. E antes da queda, Deus tinha um companheirismo cara a cara com a humanidade, com os seres humanos. E depois da queda, o poder da decisão teve que começar a entrar em ação mais frequentemente. Porque antes da queda, eles não tinham que decidir muito. Porque era somente Deus, era a palavra de Deus, era crer na palavra de Deus. Mas depois da queda, começaram então ter que ter uma decisão. Eles começaram a ter que decidir dia após dia sobre o bem ou o mal. E caminhando E sempre todos aqueles que decidiam servir a Deus, nós olhando pela história, sempre quem decidiu servir a Deus e crer na sua palavra, sempre sofreu escárnios. Nós não vamos ser hipócritas aqui, né, dizer que servir a Deus é tudo bom. Não. Quando você pensa que servir a Deus vai começar tudo uma maravilha, aí que nós se enganamos. Servir a Deus, aí que vai começar os problemas vir. E caminhando pela história, pelos tempos, o ser humano provou não ser capaz de usar esse poder que Deus deu, que é a escolha. Ele não foi capaz de usar esse poder para o bem. A história da humanidade forjada em guerras. A história da humanidade forjada em brigas. Se você pegar um livro de história,
Se você pegar e vai ver que tudo o que foi decidido foi em guerra. Nada do que foi decidido, eles apertavam as mãos e diziam, não, é assim e está tudo bem. Não, teve sempre uma guerra através da história. E com o povo de Deus não foi diferente. O povo de Deus, os israelitas, os escolhidos, não foi diferente. E eles tiveram que tomar decisões também. Mas eles tiveram muitas decisões erradas. E essas decisões os levaram para um cativeiro. Eu quero ler com vocês Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, que diz assim: no ano 1º de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No 1º ano do seu reinado, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de se cumprir as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e sacos de cinza. Vemos aqui, a importância de nós lermos as Escrituras e conhecermos as palavras. O irmão Brana disse que a fé para o rapto está nas mensagens. E aqui, no tempo de Daniel, a fé deles para sair do cativeiro estava nos manuscritos dos profetas. E Daniel, ele era um profeta, ele foi jovem para a Babilônia. E nós vemos que há uma diferença entre o cativeiro e ser levado escravo. Como o povo de Israel foi se tornou escravo no Egito, que eles não entraram ali como escravo, né? Eles se tornaram depois, ali eles eram escravos, e na Babilônia eles eram cativos. O que era um povo cativo? Eles tiravam o país vizinho, o país que atacava aquela cidade, tiravam os moradores dali e levavam para lá, mas eles não eram escravos. Eles não trabalhavam para eles trabalhavam para aquele povo, mas não abaixo de chicotes e surras, né? Tanto que se nós lemos um pouco antes em Jeremias, ele diz assim: vão lá e construam casas, vivam as suas vidas, porque são só 70 anos. Mas eles estavam como cativeiro na Babilônia. Quero que vocês vejam a diferença do cativeiro da Babilônia e a diferença de escravos. No Jeremias capítulo 29, a importância já de Daniel, que era um homem culto, que lia a palavra e estava sempre buscando. E já era tempo. Uma parte das Escrituras lhe chamou a atenção. Ele lendo essa passagem que nós lemos em Jeremias, chamou-lhe a atenção. Mas está quase chegando os 70 anos. E ele começou a ler e começou a comparar uma escritura aqui e outra ali. E ele disse, mas então faltam apenas 2 anos? E então bateu o desespero em Daniel. Já era tempo dos 70 anos se completar, mas não foi somente isso. A profecia, como nós lemos aqui em Jeremias, ela não veio somente dizendo que era 70 anos. No versículo 12 ele diz, então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Agora não é somente nós cremos que é 70 anos, como Daniel, é só um exemplo, né, irmãos? Essa profecia era de 70 anos, mas quando chegar a 70 anos, nós não precisamos fazer nada. Quando chegar o tempo da profecia se cumprir, não precisa fazer nada porque ela vai se cumprir. Não é assim que funciona. Nós vemos
No Egito, a profecia que Deus deu a Abraão era de 400 anos escravo. E nós vemos que eles saíram do Egito com 430 anos. Eles saíram 30 anos depois. Por que disso? O irmão Brana chega a dizer que faltou-lhes um pouco desta parte aqui, ó. Então me invocareis e ireis e orarei. E se buscareis de todo o meu coração, e me achareis, quando me buscarem com todo o vosso coração. O irmão Brana disse que quando o povo de Israel se tomou conta que o chicote dos egípcios estava batendo forte, estava doendo demais, já era tarde, já tinha se cumprido a profecia. E eles atrasaram a libertação. 30 anos eles saíram atrasados. Porque eles começaram a buscar atrasado. E Daniel, ele se adiantou. 2 anos antes, lendo as escrituras, ele se adiantou e então começou a buscar. E quando fechou os 70 anos, Deus então cumpriu. Amém? Estão entendendo, irmãos? Isso, onde o povo começou a clamar. São Mateus capítulo 24, quero ler um pouquinho. Vamos começar a trazer para o nosso dia. São Mateus capítulo 24, versículo 6. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai e não vos assustei, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Este ano tem sido marcado por vários acontecimentos que nós podemos dizer assim, bíblicos, né? Que nós vemos que a Bíblia está se cumprindo. E tem chamado a atenção dos cristãos por razão desses acontecimentos. E havendo muitas interpretações, eu ouvi um pastor falando dessas interpretações e chamando esses de emocionados, que muitas vezes nem é aquilo que a profecia estava falando, mas por causa de uma corrida nas redes sociais, para ver quem posta primeiro, eles vão lá e batem o martelo sobre aquilo. Mas, se nós notarmos e fazermos um paralelo de Daniel com os nossos dias, nós vendo essas profecias se cumprirem, e Jesus dizendo aqui, ó, que são somente os princípios das dores, não é um tempo de nós buscarmos, irmãos, de nós clamarmos, porque nós estamos vivendo num tempo onde nunca houve um tempo em que as profecias mais se cumpriram do que esse. Os sinais da Bíblia estão cada vez mais visíveis e tangíveis. Amém? Depois que Jeremias falou dos 70 anos, aí vem a parte que muitos estudiosos da época de Daniel deixavam para trás. O buscar-me-eis. Jesus fala em São Lucas 21, levantai as vossas cabeças. O que é levantar as cabeças? É olhar para cima, é buscar a Deus. Olhai para o alto, porque é Deus que está no alto. Levantai as vossas cabeças é crer, é olhar para o alto, é observar o que a palavra diz. Se buscar de todo o coração, essas profecias que se cumprem, esses rumores de guerras e terremotos nos alegram, porque nós estamos vendo a Bíblia se cumprir. Mas nós não devemos deixar somente essa alegria tomar conta,
mas nós temos que transformar essa alegria em clamor, em desespero, porque a nossa redenção está próxima, amém? A dispensação gentia está acabando. E ele enviou um profeta Elias para a nossa era, amém? Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele sempre enviou um profeta para nós não nos perder, para o povo não se perder. Agora eu já estou caminhando para o encerramento. Josué no capítulo 6, se vocês quiserem acompanhar, para nós encerrarmos. Josué capítulo 6, eu vou ler alguns versículos aqui. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, eu tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeais a cidade, cercando-a. Uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o sonido, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Versículo 10. Porém ao povo Josué tinha dado a ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a sua voz, nem sairá palavra alguma da sua boca, até o dia em que eu vos diga, gritai, e então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, e entrando no arraial, e ali passaram a noite. No versículo 14. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia, e voltaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando o sacerdote pela 7ª vez a buzina, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Versículo 20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Josué capítulo 6. As 7 voltas de Josué representam as 7 eras da igreja. A primeira volta, Éfeso. A segunda volta, Esmirna. A terceira volta, Pérgamo. Quarta volta, Tiatira. A quinta volta, Sardes. A sexta volta, Filadélfia. E a 7ª volta, Laodiceia. E na 7ª volta, eles clamaram. Amém? A mensagem, ouvi, mas agora vejo, o irmão Brana fala assim, ó. A noiva é chamada a sair dos sistemas. Ela marcha ao redor deles com a palavra, mas chega o tempo de gritar. Esse é o grito, é a fé de arrebatamento, é a obediência total à voz de Deus. As primeiras voltas marchavam em silêncio. Marchar em silêncio é a obediência sem murmuração. As últimas 7 voltas finais e as trombetas são os profetas de cada era. A palavra revelada. 7
sacerdotes, 7 trombetas, 7 mensageiros, 7 eras, 7 sons de trombeta, como o irmão Brana fala, amém? E as últimas 7 voltas finais, a plenitude das eras, a revelação dos 7 selos. O grito, o clamor é a fé de arrebatamento, um poder que nos foi dado, amém? Decisão, agora está em nós, gritar e tomar posse desse poder, a fé de arrebatamento. É tempo de gritar, é tempo de clamar. As Escrituras estão aí mostrando o fim, que o fim está próximo. É preciso um desespero nas nossas almas. É preciso entrar em desespero e buscar a Deus como Arão buscou. Quando ele viu que estava chegando o próximo da sua redenção, então ele começou a buscar. Daniel começou a buscar. E nós, o que nós estamos fazendo? Nós estamos buscando, vendo tantos sinais se cumprindo, tantas maravilhas, e muitas vezes nós deixamos passar por alto e somente nos alegramos. Que Deus possa nos dar essa chama ardente em nossos corações de buscar e clamar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque já está próximo. Não vamos deixar como o povo de Israel deixou ali no Egito, atrasar a vinda de Jesus por falta de clamar, por falta de buscar. Amém? Que Deus possa nos abençoar e que Deus nos ajude a estarmos sempre, cada dia mais buscando e clamando pela palavra de Deus. Espero que Deus tenha conseguido fazer esse entendido nessa noite. Que Deus os abençoe.